Olá, eu me chamo Elisiane, faço parte do curso de farmácia e hoje eu venho falar um pouco sobre o tema toxicidade da peçonha de animais ofídicos. A gente já vai começar introduzindo o tema falando um pouco sobre o conceito de acidentes ofídicos ou mesmo ofidismo, que no caso sugerem a mesma coisa. Os acidentes ofídicos geralmente são causados por uma intoxicação gerada aí pelo veneno da cobra ou pela uma cuspida de uma cobra venenosa. Esses acidentes são problemas de saúde pública no Brasil e podem ser fatais. Bom, para iniciar, existem três principais sinais que ocorreu um acidente ofídico, né? Que são acidentes causados por cobras. E também vou deixar uma imagem para que seja mais fácil a compreensão. O primeiro seria uma dor e um inchaço na região da picada, também manchas arroxeadas ao redor da picada e sangramento nessa região. Dentre esses acidentes ofídicos, né, o ofidismo, e além desses sintomas que eu falei, a gente pode incluir também um segundo ponto relacionado aos acidentes mais comuns no Brasil. Já que é um problema na saúde pública, eu separei 3 pontos para falar quais são os mais comuns no Brasil. Primeiro, o mais comum seria o botrópico, que ocorre em 85 a 90% dos casos, que no caso são os mais comuns, né? O segundo seria o crotálico, que vem com 12% dos casos, e o terceiro, o eláptico, que vem com 3% dos casos. São menos comuns, mas ainda se encaixam aí nos 3 mais comuns, né? No top 3. O primeiro que eu falei, que ocorre em 85 a 90% dos casos, que é o botrópico, geralmente eles são causados aí por jararacas, que são fáceis, né, entre aspas, fáceis de encontrar aqui no Brasil, e são geralmente os acidentes que mais ocorrem. O segundo, que ocorre em 12% dos casos, é o crotálico, e eles são causados por cascavéis. O terceiro, que ocorre em 3% dos casos, ele é causado aí por uma cobrinha que a gente considera rara, né, que é a cobra coral, uma coral verdadeira, e ele se dá o nome de eláptico. No terceiro ponto, que é a caracterização dos tipos de acidentes ofídicos, eu venho trazendo algumas imagens ao longo que eu for falando das características, né? Vou trazendo algumas imagens dos tipos de cobras e como a gente pode identificar, né? Como a gente pode caracterizar esses acidentes. Bom, em relação aos tipos que eu falei anteriormente, primeiro, o botrópico. Ele, como eu falei também, representa 90% dos casos. Eles são causados por espécies como a jararaca, jararacuçu, e os principais sintomas desse tipo de acidente é a dor, um edema, né, na região, equimoses, incoagulabilidade e sangramentos. São os principais sinais. Quanto ao laquético, que foi um que eu não falei, porque não está entre os mais comuns, mas também existe. Ele é causado pela maior serpente, né, da América, podendo ultrapassar aí 3 metros de comprimento, e são as espécies mais conhecidas como a sururucu, e sururucutinga e malha de fogo. Os principais sintomas, que são mais graves, né, seria hipotensão arterial, tontura, diarreia, bracárdica. Agora a gente vai entrar no quarto ponto, que seria um ponto muito importante no trabalho, um ponto muito relevante, principalmente para a gente aí que é da área da farmácia, da área da enfermagem. É um ponto bastante relevante, que vai trazer um pouco de conhecimento acerca, né, do assunto para a gente, que seria o uso prático em clínica, né, que seria referente à sorologia e aos tratamentos. Geralmente os tratamentos são feitos de forma sintomática
e com soros antiveneno. E dependendo de cada tipo de cobra, cada tipo de picada e cada tipo de situação. E primeiro a gente vai trazer um pouco lá os tipos de acidentes ofídicos para incluir aqui. Começando pelo botrópico, ele é utilizado 2 tipos de soro, que seria o antibotrópico e o antibotrópico laquético. Esses 2 tipos de soro a gente pode utilizar aí em 3 tipos de caso: o leve, o moderado e o grave. No quadro leve, que é um quadro mais discreto, que ocorre sangramento em pele, em mucosa, e também pode haver distúrbio na coagulação, é utilizado de 2 a 4 ampolas desses soros para realizar o tratamento. Já nos casos moderados, que são um pouco mais graves, que ocorre aí edema e equimoses evidentes, que são algo aí que a gente já nota bem mais, sangramento, mas ainda sem comprometimento do estado geral do paciente, e distúrbios na coagulação, é utilizado cerca de 5 a 8 ampolas para realizar o tratamento em casos moderados. E em casos graves, que ocorrem alterações locais intensas, que são bem mais graves, hemorragia, hipotensão, são utilizados cerca de 12 ampolas para dar continuidade ao tratamento do paciente. E trazendo o segundo tipo de acidente ofídico, que seria o laquético, nos laquéticos são usados os soros brotópico-laquéticos, que também são usados nos casos dos botrópicos. Ele também tem 3 tipos de acidentes, que são os leves, os graves e os moderados, que são tipos que ocorrem praticamente os mesmos sinais e sintomas do anterior. Mas aí no leve também tem problemas neuroparalíticos mais discretos, escurecimento da urina, e são utilizados 5 ampolas para tratar casos leves, né? Nos casos graves, que como eu falei, né, ocorrem aí alterações no local intensas, e pode ocorrer também hemorragia intensa e com manifestações vagais, que seriam algo que já dá mais para comprometer o estado do paciente. São utilizados 20 ampolas, que são os casos mais graves. Nos casos aí irregulares, né, nos casos moderados, são utilizados cerca de 10 ampolas para tratar o paciente em casos moderados. Em relação aos tipos de acidente crotálico, é utilizado o soro anticrotrálico, e ele tem 2 tipos, né? Como ele não tem leve, ele só tem um moderado e um grave, a gente apresenta aí no grave o quê? Alterações neuroparalíticas também, bem evidentes, mialgia, mioglobinuria intensa, e é utilizado 20 ampolas também para casos mais graves. Em casos moderados do crotálico, é utilizado aí 10 ampolas e apresenta também alterações neuroparalíticas, mialgia, mioglobulina, e mais discretas, mas também apresentam, né? Em relação ao eláptico, é utilizado o antieláptico, e só tem os casos graves, né, que são os bem complicados mesmo. São considerados todos os casos potencialmente graves pelo risco na influência respiratória, que como ataca a musculatura respiratória, são todos considerados muito graves, e é utilizado 10 ampolas desse tipo de soro para combater, né, o veneno da cobra. E para finalizar o tema, né, dos acidentes ofídicos, da toxicidade relacionada à peçonha dos animais ofídicos, a gente tem aí trazendo o diagnóstico, né? Qual a forma que a gente diagnostica esses casos? Geralmente eles são diagnosticados por situações clínicas epidemiológicas, já que eles não possuem um exame laboratorial específico para os casos, então o diagnóstico é principalmente clínico. E aí, para ajudar, né, na identificação do tratamento, do diagnóstico, é muito importante que a gente identifique o animal que causou aquele acidente, qual a espécie, qual tipo de cobra,
Porque quando a gente não reconhece, fica um pouco mais difícil de saber o que utilizar nos casos. E aí, como não tem algum exame específico, e o que pode ser feito é pedir um eletrocardiograma para complementar o estudo clínico, né, do caso, porque não tem exames específicos para identificar. E aí vale ressaltar 2 pontos importantes na área da pesquisa, que quando a gente reconhece, né, o animal, que seria, como eu disse, o conhecimento do animal agressor, que é muito importante, e os sinais clínicos dados pelo paciente, o que o paciente está sentindo, o que a gente consegue lá ver na área, né, da picada. E para ter certeza do diagnóstico é necessário o quê? Capturar a serpente para análise, e é feito por uma pessoa já experiente nessa situação, né? Não é qualquer pessoa que vai lá capturar a serpente e levar. Tem que ser alguém que tenha conhecimento sobre, para não acontecer, né, outro caso de picada. E também tem sinais evidentes e claros dados pelo paciente, né, da picada, e é uma forma de ter certeza que aconteceu um acidente ofídico. E tem as manifestações locais e sistêmicas, que a gente vê, né, quando é compatível com o envenenamento ofídico. E quando a gente não obtém sucesso na captura do animal, quando a gente não consegue identificar o animal agressor, o diagnóstico pressupõe, além dos sinais clínicos, e além da captura, né, do animal, caso não consiga, pode também tentar identificar assim por foto. Se tiver alguma outra testemunha no local do acidente, a gente pode tentar, né, identificar o tipo de animal que causou, quando a gente não consegue capturar.